Hoje nós vamos bater um papo sincero sobre fatoração. Vou dar uma aula para vocês, curta, objetiva, mas que vai mudar completamente a mentalidade de vocês sobre o que é fatoração e como fazer. Uma aula de matemática básica rápida e por isso que eu já comecei o vídeo tão direto ao ponto desse jeito, para a gente já começar do jeito certo a entender esse conteúdo aqui, que ele é base para tudo que você for fazer. E é claro que você não pode se esquecer de deixar desde agora já o seu like, se inscrever no canal e mandar esse vídeo para um amigo seu que também tem dificuldade em matemática. Vamos entender o seguinte: nós precisamos lembrar de o que é uma multiplicação. Então, vamos pegar um exemplo muito simples aqui, né? Um exemplo de, não sei, 2 vezes 3, opa, e isso dando 6. Ok. Isso é uma multiplicação, todo mundo sabe quanto é 2 vezes 3. Se você não sabe, você tem que estudar tabuada. Mas o que nós precisamos entender? Que quando a gente tem uma multiplicação de dois números desse jeito, esses números que estão trabalhando junto aqui, eles são chamados de fatores. E esse resultado aqui é chamado de produto. Tanto é que é da multiplicação, que nós temos aquela famosa frase que a ordem dos fatores não altera o produto. Por quê? Porque a multiplicação ela tem uma propriedade que você pode, por exemplo, trocar esses dois números de lugar que o resultado ele vai ser o mesmo. Então, a ordem dos fatores ela não altera o produto. Professor, então, peraí. Então, você está me dizendo que os fatores, eles são os caras, os componentes, vamos começar a utilizar alguns termos assim, que geram um produto. Os componentes que geram um produto. Vamos pensar de outro jeito. Vamos supor que você tem um quebra-cabeça todo montado, né? O quebra-cabeça todo montado é o seu resultado final. E cada uma daquelas pecinhas que estão compondo o quebra-cabeça são chamados de fatores. Então, os fatores, eles são as peças que na hora que você encaixa elas por meio da multiplicação, você gera um produto final, você gera um resultado. Então, veja só, esse processo aqui é o processo da multiplicação. Nós usamos os fatores para gerar um produto. A fatoração é o processo inverso. A fatoração é quando você tem, por exemplo, o número, né? Vou até deixar ele aqui para a gente fazer de exemplo depois. 96. E você precisa achar quais são os fatores que compõem o 96. Então, o 96 é como se eu te entregasse pronto um quebra-cabeça já todo montado e você precisa descobrir, então, quais são as peças que compuseram aquele quebra-cabeça. Então, beleza. Então, a gente já entendeu que os fatores eles fazem parte do produto e que nós precisamos pegar um resultado todo desse aqui para gerar os seus fatores. Por que a gente faz isso? Porque é importante para a decomposição de números, para você fazer um MMC, para você fazer um MDC. Então, assim, fatoração é extremamente importante e você precisa saber como fazer. Por isso que agora eu já vou dar a ideia de você de como que você vai começar a fazer. E para isso nós precisamos lembrar do conceito de números primos. Então, números primos, certo? Números primos. O que são números primos? Os números primos são aqueles números que possuem como divisores apenas um e ele mesmo. Que é, por exemplo, o caso do 2, do 3, do 5, do 7, do 11, do 13, do 17 e assim por diante, né? Temos muitos números primos, né, daí para frente. O que isso significa? Se você pega, por exemplo, o número 5 dá para você dividir por 1, que vai dar 5, e você dividir 5 por 5, que vai dar 1. Você não pode fazer nenhuma outra divisão de outros números com 5, porque não vai dar certo. Do mesmo jeito com 17, por exemplo, você não pode dividir 17 por 2, nem por 3, nem por 4, nem por 5. Ah, professor, mas vai dar número decimal. Tudo bem, nós estamos falando de números inteiros. Então, os números primos, eles são os que têm divisores 1 e ele mesmo. E por que é tão importante a gente usar os números primos na fatoração? Pelo simples fato de que, guarda, meu filho ou minha filha, guarde isso no seu coração. A gente usa os números primos na fatoração porque eles são as respostas mais simples que nós podemos dar para uma fatoração. Então, por exemplo,
eu poderia pegar o 16 e dividir por 4. Eu sei que 16 dá para dividir por 4, e isso daria como resultado 4. Só que 4 não é o mais simples de se escrever, porque o 4 não é um número primo. O 4, ele é 2 vezes 2. Né? Eu coloquei esse exemplo aqui não é para multiplicar, não, só para você entender que a gente está fazendo uma associação. Mas o 4 ele é 2 vezes 2, então ele não é o mais simples. Né? Então, ou seja, numa divisão aqui por 16, eu teria que começar pelo menor número primo de todos e o único par, que é o 2. Então eu divido 16 dividido por 2, isso vai dar 8. Divido por 2 de novo, vai dar 4. Divido por 2 de novo, vai dar 2. E por fim, por 2 de novo vai dar 1. Pronto. O resultado da minha fatoração, ele sempre tem que terminar em 1, certo? E você pode ver que eu sempre usei números primos. Por quê? Porque isso me dá a resposta mais simples possível. E é muito importante você entender que esse é o número final, o produto, e esses são os fatores do 16, da forma mais simples possível. Então, de que forma que eu posso escrever o 16? O meu 16 agora, ele é a mesma coisa que 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2. Aqui eu tenho o mesmo fator sendo repetido 4 vezes, então eu posso escrever isso em forma de potência, 2 elevado a 4. Pronto. Encontrei a forma mais simples de escrever o 16, que é 2 elevado a 4, porque eu tenho 4 fatores repetidos igualmente. Então, eu posso somar todos os expoentes aqui em cima, que todos aqui são 1, e aqui vai dar 4. Então, a fatoração, ela é basicamente isso. Você está fazendo o processo inverso. E como você está fazendo o processo inverso da multiplicação, para achar os fatores que compõem um produto final, você precisa dividir. Né? Qual que é o inverso da multiplicação? É a divisão. Né? Então, você não vai encontrar os fatores de 16 multiplicando por 2, por 4, enfim, não vai dar certo desse jeito. Você tem que dividir ele, você tem que ir desmembrando até você achar tudo que você tem. Lembra do exemplo do quebra-cabeça. Você tem um quebra-cabeça todo montado, e aí, a partir desse quebra-cabeça montado, você vai tirar as peças. Você vai tirar uma por uma, até que você tem todas, e você consegue checar todas as peças e fala assim, então o quebra-cabeça ele é formado desse jeito aqui. Com os números é exatamente a mesma coisa. Então você sempre vai usar os números primos. Eu vou até deixar aqui para você quais são os números primos mais usados, né? 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17 e assim vai, né? Esses aí são os mais usados. Então, por exemplo, vamos no exemplo que eu deixei ali em cima, que é o do 96. Vamos fazer essa fatoração juntos aqui, né? Você pega 96 e divide por 2, vai dar 48. Se divide 48 por 2, vai dar 24. 24 dividido por 2 vai dar 12. Dividido por 2 vai dar 6. Dividido por 2 vai dar 3. Opa, olha lá. 3 não dá para dividir por 2. Então eu faço o quê? Eu vou para o próximo número primo, que é o 3. E isso vai dar 1. Então eu sei que o 96, ele é 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4. 5 vezes 3. O 2 ele não está repetindo 5 vezes o mesmo fator? Então, isso é 2 elevado a 5 vezes 3. Olha aí. Acabamos de fazer a fatoração com o 96. E é sempre muito importante você lembrar o quê? O único número primo que nós temos par é o 2. E você sempre começa a fatoração do menor número primo para o maior. Se o seu número for ímpar, né? No caso, por exemplo, se você às vezes tiver 93, isso é um número ímpar, né? Então você vai começar por 3. Isso vai dar 31. E 31 é primo, então fica 31 dá 1. Ou seja, o 93 é 31 vezes 3. E acabou por aí. Encontramos os fatores de 93. Dessa forma, você consegue resolver MMC e tudo aquilo de que você precisa para resolver os exercícios que estão pendentes aí para você. Esse aqui é um resumão que a gente fez rapidamente, como eu falei para você, de maneira objetiva, direta e prática, para você entender sobre fatoração. E eu queria deixar um desafio
para você falar para mim nos comentários qual que é a fatoração do número 360. Eu quero saber qual que é a fatoração do número 360. Então você vai deixar aqui nos comentários e se você tiver alguma outra dúvida também. Não esquece, pelo amor de Deus, de deixar o seu like, se inscrever no canal e compartilhar esse vídeo com algum amigo que você conhece que tem dificuldade de matemática e precisa saber sobre fatoração para ir bem na escola e nos vestibulares por aí. Um abraço. Pode tirar o print do quadro se quiser.